Para mim, eu acho que não existe, assim, alguém que viveu uma vida igual a do meu pai. Eu acho. Eu sou Sueli, né, de Lima, filha do Nelima, né, conhecido Nelima. E meu pai teve 12 filhos, tem a Isulina, que é a mais velha, e depois tem o Isulino, o Alfredo, a Antônia, a Aparecido, a Lázara, a Vilma, eu, a Valdete, a Valdirene, o Benedito e a Biloca. Biloca é Aparecida, né? Como eu sou a neta mais velha, quando eu nasci, e ele falou assim para minha mãe: olha, eu vou falar uma coisa, eu não gosto que chama eu de avô, porque avô é velho. Eu quero que chama eu de Painé, então todo mundo chama de Painé. E os de fora é Nelima, porque o nome dele é Joaquim Bonifácio de Lima. Então ele falou: eu vou dar uma novilha para quando ela crescer e entender, saber que eu dei uma novilha, porque eu não quero que chama de vô. Tem que ser Painé. Isso aí. E meu pai também depois continuou. Então foi criando novilha e foi indo. Não deixei acabar. Saudade de tudo que eu vivi, assim, que eu queria que a minha filha pudesse ter vivido mais essa parte, né? Talvez que eu vivi, mas assim, é mais um sentimento de gratidão. Entendeu? É uma saudade, mas é mais gratidão mesmo, porque pelo carinho que eu tive, né? Tipo, pelo amor que ele me deu. Então, acho que eu sou grata pela educação que eu tenho hoje, né? De ser educada, porque foi isso que ele me ensinou. Ele tinha muito respeito pelo sagrado. Foi um grande homem, viu? Um grande homem, Nelima. Um grande homem mesmo. Pelo menos na nossa vida, no tempo de celebração lá, né? A gente passou curtindo, aprendendo, né? Com ele, bondoso. Aquele que gostava de dar as coisas pra gente, né? Eu lembro que um dia eu fui numa festa junina e o padre Vininho era muito malandro também, gostava de fazer arte, né? Ele encheu o meu bolso de doce. E na hora de vir embora, ele chamou Nelima e falou: ó, Nelima, tá levando doce, tá roubando doce da sua festa. Aí ele falou: por causa disso, não. Foi lá, pegou uma vasilha, encheu de doce, leva! O Nelima fazia o seguinte: quando ia gente na casa dele, qualquer pessoa ia visitar, ele falava para a mulher dele: dá um café. Ele fazia o café e trazia o café para tomar. Aí ele pegava o café na xícara e ele falava: esse café tá frio, mulher, tá gelado. A pessoa pensava que estava fervendo, queimava tudo a boca. O Ney fazia isso. Meu pai era meio marvado, né? Negócio de brincadeira. Ele ponhava a gente dentro de um pneu, né? Sortava de morro abaixo. Ou pegava cavalo, né? Pra gente montar. A gente nem sabia direito. Ele achava que a gente tinha que
que montar. O senhor Nelema, que eu acho que eu conheci, eu tinha uns 20 anos. Não que eu também sabia tudo da vida dele, não. Mas a gente passava na casa dele, tomava pinga lá com ele, já, vamos dizer a verdade, não precisa mentir, né? Ia em bar na fazenda, na casa dele, dançava bar com as meninas, e era gostoso, ele era um homem muito amigo da gente. Sei lá, era um homem querido aqui em Terrapina, ele foi vice-prefeito. Morar lá na Pedra Branca e ser neta do Nelima era, tipo, na época era referência. Até assim, no caso, quando eu abri a minha primeira conta, tipo, numa lojinha aqui em Terrapina, não tinha nem documento, nenhuma carteira assinada, na verdade. Quem que você é? Eu sou neta do Nelima, a conta já está aberta. Era mais ou menos isso na época, né? Eu nasci na Fazenda Pedra Branca e morei lá 9 anos. E nesse meio de todo esse tempo que eu me lembro, meu avô gostava muito de festa, de baile, de amigo, de gente, essas coisas assim. Então, e todo em volta dentro, era muito churrasco, tinha a escola na frente da casa dele, que as professoras ficavam na casa dele, ia embora cada 2 meses, ficava lá. Então, cada temporada tinha baile. Ele ia buscar o sanfoneiro, aquelas 2 mesonas enormes, cadeira em cima, arrastapé, até amanhecer o dia. Lá no Nelima ia muita dupla. Gente famosa, Vieirinha, muita gente lá, ia lá no Nê. O Nê gostava de uma viola. O Nelima gostava de uma viola de catira, sabe? O catira. Os dois gostavam muito. O Nê e meu pai, de catira. Eles amanheciam no catira, os dois. Eles eram muito amigos, os dois, né? Depois minha avó servia pão com leite, café, tomavam leite no mangueiro. Depois que o pessoal começava a ir embora. E o povo ia embora para tirar leite também, né? Que tinha o caminhão que pegava leite para levar para Nestlé. Então, quer dizer, na noite do baile, ninguém dormia. Então era desse jeito. E ele falava assim, ó, a vida é pescar, que ele gostava demais. E a gente criança, ele descascava a cana, tinha bastante neto, sentava tudo no chão. Ele descascava e dava. E aquele monte, aquelas baciadas de cana, porque era muita gente, né? Então tinha que servir. Andar de canoa, ensinou a gente a pescar, era tudo isso. E ele gostava. Nossa, como ele gostava. E aí ele falou assim, agora, ele contava sempre, no casamento da sua mãe, ele ia para São Paulo, ele fazia as letras das músicas, ele levava lá pros cantores, né? Pro pessoal lá. E no casamento da minha mãe, o Vieirinha veio, ficou 3 dias lá na fazenda e 3 dias de festa. E não era só no casamento, não. Tinha festa em Pasto Pé de Jaca, almoço, e reunia aquela turma. E era funcionário, era tudo junto, não tinha distinção nenhuma. Não importava se era funcionário, se era parente, se não era. Era todo mundo junto. Tinha capelinha, tinha o terço toda semana, tinha na casa dele, tinha missa. E a missa era povão, porque a casa tinha 14 cômodos, a casa era muito grande, e tudo cômodo grande. Ele fazia terço e nós ia lá. Eu era mocinho, nós ia. Nós começamos a frequentar a casa dele há muito tempo atrás. Nós íamos fazer celebração da palavra, levar Jesus eucarístico para a comunidade da Pedra Branca. E era muito interessante, porque ele ficava ansioso esperando a nossa chegada. E ele, com os filhos, os genros, ele queria silêncio. E era bonito ver, né? A gente chegando, aquele silêncio, eles arrumavam uma mesa muito bem posta, com toalhas brancas bordadas, e ali nós fazíamos a nossa celebração. Terminando a nossa celebração, ele falava, vamos para a cozinha. E lá tinha o café no fogão de lenha, né, quente, e ele era meio malandro e gostava de judiar da gente, né? Ele dava café pra gente na caneca de alumínio e quente, queimava a boca e ele ria, né? Ali tinha café, tinha bolo, tinha pão. Um dia nós fomos fazer a celebração lá
E ele sempre recebia nós em silêncio, sabe? Cumprimentava assim, mas aquele cumprimento bem devagar, né? E em silêncio. Nós fomos fazer uma celebração lá e o carro caiu dentro de um riacho. Aí, como chegar até lá no Nelima, né? Fomos de a pé. Catamos o farolete, fomos eu, minha irmã e o Valdomiro. Chegando lá, ele recebeu nós com uma salva de palmas, né? Cortou o silêncio dele, recebeu nós com uma salva de palmas. Aí ele disse, essa salva de palmas foi porque os meus irmãos trouxeram Jesus mesmo na dificuldade, né? E foi aquela festa, parecia um soldado que tinha acabado de voltar da guerra e ganhado e recebeu os seus elogios, né? E assim foi, festa junina, missa, a gente ia sempre lá. E nas festas juninas era uma festa mesmo, né? Lá tinha doce, tinha bolo, tinha fogueira, né? E ele falava para as moças assim, ó, se vocês conseguirem grudar a vela no pau do santo, vocês vão casar logo. E ficava as moças esfregando a vela no pau do santo lá, né? E era aquela festa, né? Então, e depois servia salgadinhos, virava uma festa depois da missa, né? E todo mundo junto, não tinha distinção nenhuma. Era assim, tudo igual. E o forte lá era café. No meu avô era muita serra, muito morro, então ele pegava aqueles carros de boi, inclusive andei muito de carro de boi também. O meu avô tinha aquelas rodas, fazia aqueles barulhos, né? Então saca de café, plantava um pouco de tudo, mas o forte, ele tinha o gado de leite, gado de corte, e ele tinha comitiva também. Ele ia longe, buscava gado, comprava gado. E quando vinha chegando uns 2 quilômetros para chegar na fazenda, então ele tocava o berrante, que estava chegando da comitiva. E ele cozinhava, ele levava tachinho, levava aquelas coisas, grande caldeirão, ele que cozinhava. Era assim, mas era muito gostoso, muito divertido. Adriano fazia missa lá. Até uma vez ele fez Padre Vininho. Ele fez uma festa lá, eu não sei que tipo de festa que foi. Que, se eu não me engano, um senhor daqui, eu acho que ainda levou uma cruz para pôr em cima do morro lá. A Sueli deve saber melhor do que eu isso aí. Mas parece que ele levou, esse senhor daqui levou uma Santa Cruz, uma cruz para pôr em cima do morro lá. E a gente foi, eu fui nessa brincadeira lá, até tomei café lá, tinha bastante gente. Eu lembro até hoje que a nora dele veio trazer café para a turma. Minha mulher ainda falou, não, o Toninho quer mé, que era pinga, sabe? Mas na brincadeira. Não, o Toninho quer mé. Mas não queria nada, porque estava ali todo mundo ali bebendo, brincando. Então ela trouxe café e aí tomamos café lá, ficamos lá tempo. Eu não sei se o padre foi lá rezar também, isso eu já não recordo. Mas sei que a brincadeira foi boa, uma brincadeira sadia. Depois tinha baile. A esposa do Nelima era muito boa, uma mulher trabalhadeira, sabe? Muito agradável mesmo, nossa, simpática. Ela acolhia a gente como a gente fosse filha dela, entende? E as meninas também, né? Eu falo as meninas, porque eu falo para minhas meninas também. As meninas também são todas, elas são muito boas. Até a Sueli, nós falamos, quando nós se encontramos, nós não falamos boa tarde. Nós falamos. O jeito dela falar, nós boa tarde. Tarde. Então nós costumamos. A minha bisavó morreu com 100 anos. Era uma portuguesa, usava aqueles aventalzão grande para viajar. Não viajava sem avental, não. Tudo cheio de rendinha, bordadinho. Era desse jeito. Lençol amarrado no pescoço. E olha, era desse jeito. Todo mundo se conhecia pelo lenço no pescoço. E meu avô usava só roupa branca. Aquelas, não é bota, como que chama? Bombacha. Lenço vermelho aqui, chapéuzão. Era assim. Foi muito bom. Olha, eu tenho muita saudade dele, sim, viu? Tanto ele, a gente tá falando dele, mas como a minha avó, não, olha, eu vou falar, dá saudade muito.
Ó, eu só tenho lembrança que ela não saía de casa inteira, era uma mulher muito assim, só ficava dentro de casa, né? Mas muito trabalhadeira, muito. Época de milho, ela fazia pamonha, fazia as coisas. E se a gente chegava lá, não sabia o que dava. De tanta coisa que ela fazia. Era bolo, era... Nossa, eu não sabia nem o que comer, porque queijo, ele tinha sítio, né? Eu que eu lembrei já de cara, assim, meu pai gostava muito de paçoca. Então tinha os pilão, né? Então socava lá, então a gente ia na Pedra Branca, chegava lá, ele já ia socar amendoim, né? Ou de carne seca, né? Aquelas paçocas de pilão. Então aquilo era uma coisa assim que marca bastante, viu? E ele também tinha um caso pomar sempre muito bom, né? Lá. E outra coisa assim que ele gostava muito assim de fazer era carne na chapa, carne assada na chapa, sabe? Umas coisas assim que hoje a gente faz, ou carne, ou a salada de mandioca, de mandioca não, de abóbora. Então a gente lembra muito daquilo que ele gostava, né? No caso. É uma casinha, ali deveria ter alguma reza antigamente, essas coisas. Fazia. Porque antigamente a turma fazia muita reza em sítio. Hoje acabou tudo isso aí. Antigamente a turma fazia tudo isso aí. Então ela juntava muita gente, fazia fogueiras, dia de festa, essas coisas. Assar batata, beber quentão, essas coisas tinha na fazenda. Não sei se vocês faziam lá, mas nas fazendas fazia isso aí. Então é que a gente pode dizer dele. E eu fico feliz de estar falando um pouquinho dele aqui, porque fui muito amigo dele, dos irmãos dele, dos filhos, todos eles. O último que morreu mesmo, nós jogava baralho, brincava. Então a vida nossa foi essa aí, não é que a gente teve mil maravilhas, mas foi maravilhoso porque a gente viveu bem, né? Nunca teve uma desavença com nada. Era um homem que aonde ele encontrava, ele vinha conversar, batia papo. Então o prazer da gente era isso aí. Primeiro de tudo na fazenda era café, né? Tinha muito café. Depois o café foi acabando, veio o gado. Aí tirava leite, era muito leite também. A casa ficava mais no fundo e tinha uns pés de laranja em frente à casa. Depois tinha uma casa mais para o lado de cima, que ali é onde que a gente passava de tarde, e ele vinha lá com o bolinho dele e ficava ali batendo papo. Tem uma Santa Cruz, na beirando da estrada, em frente à casa. Tinha uma serra para subir, essa serra eu subia com o caminhão nela para carregar madeira, para trazer para baixo. Saía dentro da fazenda dele. A vida dele foi isso aí. Todos eles eram amigos da gente, tudo criado junto. Conheci todos eles. Essa Sueli mesmo, nossa, era amiga da gente. Né? Então a gente tinha aquela boa amizade com ele e a gente frequentava um pouquinho a fazenda dele. Vejo falar, diz que o cantor Vieira e Vieirinho disse que não saía da casa dele. Mas não sei se é verdadeiro, mas vamos pôr que seja verdade, porque ele gostava muito da moda de viola mesmo. Eu, se não me engano, ele também dançava catira. E era uma pessoa conhecida aqui na cidade. Então eu posso dizer que ele era uma pessoa amiga de todo mundo. E ele, o que eu posso dizer dele? Que ele foi uma pessoa 100% aqui dentro de Tirapina. Querido de todo mundo, tinha uns 4, 5 irmãos. Conheci todos os irmãos dele, tudo gente boa. Eu acho que já morreram todos também. A vida do meu pai, eu acho que para aquele tempo foi uma vida e tanto, né? Porque ele viveu assim momentos tristes na vida, mas enquanto ele pôde, ele viveu assim uma vida boa, porque ele era muito conhecido, ia muita gente lá no Pedra Branca, ele teve muitos amigos. E para mim, eu acho que não existe assim alguém que viveu uma vida igual a do meu pai. Eu acho. Porque a gente conheceu, né? A gente viveu ali, ele foi uma vida de glamour, como se diz, né? Tudo de muito bom. Ele foi peão, né? Como todo mundo já sabe. E ele tinha os leros dele, como sempre, todo homem, né? Meio lá, meio cá, mas ele viveu uma vida boa. A gente viveu uma vida lá no sítio, assim,
muito, muito, muito boa. E era bem gostoso de viver. E eu acho que a época foi tudo de bom. Inclusive, quando casou a minha irmã, a nega, a Isolina, veio Vieirinha, né, para cantar lá no sítio, você acha? E coisa que hoje, né, já não tem mais muitas essas coisas. E churrasco, 2, 3 dias de churrasco, foi uma coisa assim muito... Era assim a vida, né, tudo muito bom. Ele teve muito amigo, como os Gomes, né, que era muito amigo dele. Conheci o Nelima, era muito amigo do meu pai, eles faziam montaria, rodeio, essas coisas, festa, em baile, essas coisas, ele era junto. E ele foi meu padrinho de casamento, e veio fazer a festa aqui, nessa área. Teve uma moça, uma leitona, tinha um frango, aquelas coisas, né? E almoçou aqui. E assim, ele era muito amigo, né? Viajava, tinha muito negócio com meu pai, comprava o gado do meu pai, vendia para o meu pai, cavalo, tirava leite, plantava milho, arroz, né? Essas coisas assim, né? Era coisa de fazenda, eles trabalhavam, tinha gado de corte, de leite, essas coisas, né? Sempre ele vinha aqui, você vê, aí meu pai mudou para Tirapina, meu pai era paralítico, né? Você vê que na casinha ali na rua, na Avenida 5 ali, estão os dois juntos ali, você vê na foto ali, né? Ele está sempre ali, os dois. Ia muito ali, parava ali. Eles brincavam muito, eles montavam a cavalo os dois, quando meu pai era novo, bom. Então montavam a cavalo para tirar o freio um do outro, sabe, do cavalo, sabe? Ficar naquela luta ali, brincadeira, né? Brincadeira. Então, para tirar o freio do cavalo, né? O Nê para tirar do meu pai e do meu pai para tirar do Nê. Ver qual é que podia mais. Mas tudo brincadeira. Então, e meu avô era assim, ele ajudava as pessoas, podia ser caso de doença, enfim, geral, seja o que for. E naquele tempo, só ele tinha caminhonete. O pessoal lá não tinha carro nenhum, né? Então ele ajudava assim, precisava vir para a cidade, e como o caminhão do leite demorava muito, então ele ia colocando todo mundo. O pessoal chegava cedo na cidade, né? E morria alguém, ele trazia na caminhonete até no cemitério, porque não tinha como vir para cá. E ele estava sempre disposto, podia ser a noite, o dia, casa, enfim, geral. Podia ser uma coisa ruim, uma coisa boa, ajudava em tudo. Os andarilhos que passavam lá, ele dava pouso, comida, roupa, banho, davam tudo. Ninguém saía de lá sem comer. E não deixava ir embora de noite, porque a Didi era outra coisa. Então ele falava, não, a gente tem que ser assim. Às vezes as pessoas falavam assim, fulano tá meio nervoso lá. Ele falou, eu vou lá e acalmo a pessoa. E acalmava. Não saía, ficava todo em paz. Ele estava sempre harmonizado com o pessoal. Sempre, 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 sempre. Ele falou, não, minha avó falava, é perigoso. Ele falou, não, com jeitinho a gente chega e resolvia. E resolvia mesmo. Ele falou, não, a gente tem que ajudar, sim. Tem que fazer, sim. E ele sempre, nunca vi meu avô bravo, nunca. E ele tomava banho gelado também. Quente, nem pensar. Podia estar geando, podia estar o frio que fosse. Ele era mineiro. Ele falava, não, mineiro não tem medo de água fria. Ele falava sempre isso, mineiro não tem medo de água fria. Ele falava, então, né? Então, vamos. Era tudo essas coisas. Eu lembro bem, olha só, hoje em dia é tão diferente, né? Tinha um casal que morava, a fazenda Pedra Branca, mas tinha um zigue-zague, que era uma serra muito em pé. Você conhece, né? Muito em pé. E morreu. A gente conhecia todo mundo, todo o povo de lá a gente conhecia. E a mulher faleceu. Então, naquele tempo, descia a caminhonete a carroça com o caixão, e atrás vinha um burro, a pessoa puxando um burro, um porco ou um bezerro, descia junto. Aí chegava na capelinha, na igrejinha, então colocava na caminhonete e vinha pro cemitério. Imagina que hoje uma coisa assim, né? É tão diferente, não é? É super diferente. Eu falava assim, gente, e tomar leite no mangueiro? Aquele monte de neto, ele pegava canequinha por canequinha, tirava leite, ele tirava. Ponhava na canequinha e estava sempre pronto. Não, agora é hora de tirar leite, vamos todo mundo tomar leite. Olha, foi
foi maravilhoso. Foi tudo de bom, tudo. Lembrança boa, ótima. Eu tenho saudade, porque ele foi demais. Então ele gostava muito de vir de madrugada para Iterapina, né? Porque todo dia o caminhão vinha e ele vinha também, então era bem cedo. Aí ele chegou no ponto de táxi, que na época era ali na esquina ali da farmácia. E ele chegou lá e a turma tudo esquentando o sol, tudo tremendo, lá de frio. E ele de blusa de camisa de manga comprida, ele usava virada assim. Daí ele falou assim, a turma, senhor nem do céu, pelo amor de Deus, o senhor não tem frio? Ele falou, tem frio sim. Eu não tenho blusa, mas frio eu tenho. Aí a turma pegou e começou a arrecadar dinheiro para comprar uma blusa para ele. Mas não era, ele não gostava. Então ele, para dizer que ele era o macho, né? Então ele não queria blusa, ele era assim. Mas tem muita coisinha que ele falava. Inclusive um dia ele falou para mim lá no sítio. Isso já depois, assim, que eu já estava casada. Eu falei, pai, vamos pôr a comida na mesa, assim, as panelas, né, em cima, porque depois que saía visita, menino, aí tinha tanta coisa para lavar, né? Deus do livre, vai ficar o resto do dia lá lavando. Falei, porque em casa eu faço isso, eu ponho a panela em cima da mesa. Ele falou, disse bem, na sua casa. Na sua casa você fala o que você quiser, na minha quem manda sou eu. Põe tigela com feijão, travessa com arroz, tudo separadinho. Então é uma coisa que eu sempre em casa, às vezes, a turma fala, por que você está usando isso aí? Eu falei, na minha casa serviu de exemplo, porque na minha casa eu ponho do jeito que eu quero, né? Inclusive as panelas em cima da mesa. Tinha muita coisa rápida dele, que ele era bem rápido nos negócios dele. A última vez mesmo que eu vi ele estava na cadeira de roda na casa da Sueli. Aí eu ia passando de carro para lá e parei para conversar com ele, porque ele era muito conhecido, muito amigo da gente. Ainda ele perguntou para a filha, quem que tá aí? Aí a Sueli falou para ele, ela tá em banana. Falou, esse é gente boa. Então ficamos ali batendo papão, lembrando alguma coisa também do passado dele. Ele gostava de conversar também, era uma pessoa muito amiga. Então a gente ficou ali, mas depois disso aí, quando ele morreu, eu não cheguei também no velório dele, que eu não fiquei nem sabendo o dia. Para nós, assim, um pai bom e severo, né? Porque tinha que, muito filho, né? Tinha que trazer tudo meio esquematizado, senão dançava. Tinha liberdade, muita liberdade lá no sítio, era muito gostoso. E ia muita gente, como eu já falei, e sempre ele, no caso, a única coisa que ele tinha, que ele, quando tinha gente mais velha, ele não gostava que a gente ficasse por perto. Se ficasse assim, ele não precisava nem falar, ele só olhava, né? A gente já sabia que era para vazar. Uma pessoa muito querida, que ele foi vice-prefeito aqui em Iterapina. Na época eu estava até junto com ele quando ele foi receber o primeiro pagamento dele na Câmara. Aí ele chegou no prefeito, o prefeito já falou para ele, não, senhor Ney, seu pagamento já está lá na caixa, viu? Então até eu dei risada. Eu falei, puxa vida, o cara veio aqui receber o dinheiro e já está lá pago. Eu falei, isso é maravilhoso, né? Porque o dinheiro é duro. Mas como ele já estava de vice, ele estava recebendo já. Então a gente fiquei até contente de ver, saber que ele tinha. Acho que até votei para ele naquela época. E o prefeito era pouco, era 2 só. Na minha opinião, para Iterapina, talvez, assim, muitos achavam que não era nada, era simplesmente mais um ser. Mas eu acho que ele teve uma participação boa de exemplo, de bastante amizade, porque ele viveu uma vida assim, que só quem viveu, né? No caso, junto com ele, para saber que foi tudo muito... a época, né? Foi tudo muito bom. Foi uma coisa assim mesmo fora do normal. Por isso que a gente, às vezes, até lembra de alguma coisa e não lembra de outra. Mas ele foi uma coisa assim... Para mim, bem entendido. Eu acho que ele foi um exemplo de ser humano. Depois ele chegou a ser
vice-prefeito, né, também. Ele foi uma pessoa que, olha, aqui na cidade, todo mundo conhece ele, todo mundo. Ele foi amigo do Márcio Gomes. Tem bastante. Essas pessoas mais velhas aqui, ele tem amizade com todo mundo. E churrasco na beira da represa, porque tinha 3 represas. Ele que ensinou a gente a pescar. Ensinou a fazer de tudo. Não, tem que perder o medo. Vamos andar de canoa. Vamos andar de canoa. Então, para nós era divertido. Almoço no pé de jaca, aquelas 3... pé de jaca grande, aquele almoção, todo mundo junto, né? Aí os missionários vinham aqui, os padres, ia rezar missa lá, então vinha a turma. E tem que pôr cadeira toda embaixo da árvore grande, que era aquela flor nacional, né? Embaixo, assim, bem na frente tinha um jardinzinho na frente, bem na frente da casa. Aquilo enchia de cadeira, pegava dos funcionários, de todo mundo, enchia de cadeira. E lotava, viu? Como lotava. E depois tinha a recepção, né? Que ele gostava demais. Ele falou, aqui ninguém sai sem comer, não. Tem que sair todo mundo bem. E tem mais, quando matava uma vaca, um porco, ele era sagrado. Era um prato de carne, não era carne ruim, da carne boa, para cada funcionário. E os funcionários, então, tinham o direito de ter horta, criar porco, galinha, e quando matava também, era a mesma coisa. Era um prato mais reforçado, ia lá para minha avó, porque eram 12 irmãos, né? Então, a família era grande. E no momento agora só tem meia dúzia, né? Porque já faleceram meia dúzia. Mas, e a vida continua, né? A gente faz almoço de final de ano, encontro da família, ainda continua. Vai falecendo, mas a gente não deixa essa oportunidade passar. Porque aí é o momento que a gente encontra com as pessoas. Porque senão ninguém vai na casa de ninguém e ninguém vê ninguém, né? E vão ficando tudo já de idade. Porque o tempo passa, né? É isso aí. Mas muito bom, muito, muito bom. Uma lembrança encantadora. E a fazenda maravilhosa, com uma vista. Enxerga até o Morro Pelado, aqui de longe, assim, é deslumbrante, de bonito. E traz coisa boa, porque ele que pegava a gente no colo, cavalinho no pescoço. Essas coisas marcam muito, né? Mas foi demais, foi tchan mesmo. Foi sensacional, viu? Foi uma família muito honrada aqui em Terrapina, sabe? Então a gente tem saudade dele também, porque a gente aonde encontrava, ele conversava, gostava de brincar, contar piada. Essa era a vida dele também, gostava, sabe? Ele tinha muito costume de tirar o chapéu, né? Encontrava, já tirava o chapéu. Ele gostava de chapéuzão grande, bota, usava bota. Era o jeitão dele, jeitão caipira mesmo, sabe? Caipira mesmo. Mas era um gesto gostoso que ele fazia com a gente. Então a gente se sente bem quando a gente lembra essas agora tô passagens. lembrando, ele era muito sorridente, né? Eu nunca vi ele com a cara fechada, sempre alegre. Os dois eram bons. Tanto montaria como torear, que tinha muita toreada de vaca, ciclo de toreada. Os dois entravam lá dentro e ajudavam com os toureiros, entravam, fazia, montava, toreava, fazia tudo isso, os dois. Meu pai e eu mesmo. O que marcou foi o dia que ele teve um acidente de carro de boi, né? Meu pai, né? Ele teve um acidente de carro de boi, aí para trazer na estrada de Terrapina, ele vinha de Terrapina para casa. Aí teve que buscar ele na carroça. Ele vinha muito, o Ney vinha muito na casa do meu pai, fazer visita para ele, né? Vinha conversar, né? Porque aí acabou aquelas coisas de montaria, acabou tudo, né? E ele vinha, conversava muito com meu pai, dar força pro meu pai, né? Como eu morava na fazenda, né? Eu levantava muito cedo para vir para a escola. Levantava acho que 5 horas da manhã, às vezes até um pouquinho mais cedo, quando o ônibus tinha que passar em outra fazenda. E daí ele vinha me buscar todo dia para eu não chegar muito tarde lá, né? Aí saindo da escola, a gente passava numa vendinha que tinha na esquina lá da escola para comprar doce. Às vezes passava a comprar mais algum presentinho, né? E era muito gostoso. Eu posso dizer que eu tive uma infância assim que poucas pessoas tiveram. Às vezes até quando eu escuto alguém falar, eu não tive carinho de pai, não tive de mãe, eu falo, nossa, eu tive de avô, de vó, de pai, de mãe, assim, muito... tudo em dobro, né? É muita coisa. Eu tive esse prazer, esse privilégio. O que eu me lembro, né? Porque um ano a gente também não lembra, né? O que contaram depois que eu cresci um pouquinho, né? Que quando eu tinha 1 aninho de idade,
e o meu avô perdeu um filho num acidente de automóvel. E o meu avô, tipo, me roubou, né, da minha mãe com meu pai e substituiu esse filho. E aí, assim, eu fiquei morando com ele até os 17 anos, mas tinha que me dividir para não desagradar nem meu pai, nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó. Então eu tinha que me dividir para agradar ambas as partes. Até a gente achava que ele tinha, como se diz, morrido por causa do meu irmão lá, que tinha morrido antes. Mas de repente apareceu essa oportunidade, ele foi, ele viveu, daí ele começou a ressuscitar de novo, né? Então o Ney Lima sempre foi um homem de festa, um homem de alegria, né? De alegria. Embora tudo tenha acontecido com ele perdido o filho, tudo, mas ele tinha muita alegria, né? Eu creio que lá no céu também fizeram uma alegria, uma festa na chegada dele. É dos filhos dele que era muito querido, todos eles. Um morreu num acidente, os outros morreram por aqui. Os últimos agora foi morava tudo aqui em Tirapina já. Aí morreu 2 aqui em Tirapina, morreu 3. 3 filhos dele morreram aqui em Tirapina. Um foi no asilo, os outros morreram aqui. Porque, assim, ele nunca foi no casamento de nenhum filho, né? Depois que esse meu tio faleceu, ele nunca foi em festas, ele parou com essas coisas, né? Era uma promessa que ele tinha feito, que ele nunca mais iria em nenhuma festa e nenhum casamento de nenhum filho. E aí ele falou, como que eu vou entrar com você na igreja? Eu não vou conseguir, faz tanto tempo que eu não faço esse tipo de coisa, né? Falei, mas vai conseguir sim. E aí foi um presente para mim, né? Ter a honra de entrar na igreja com Ney Lima. Mas foi muito bonito. Gostei. E quando também eu mudei para Araraquara, ele nunca dormiu na casa de nenhum filho, nem assim uma noitinha. Nunca foi na casa de nenhum filho, assim. Vinha no máximo aqui em Tirapina, na casa da minha tia Sueli, que era, tipo, vinha e já passava e já voltava. E na minha casa, quando eu morava em Araraquara, ele foi numa sexta-feira e voltou só num domingo à noite. Tipo, eu me casei, ele entrou comigo na igreja e o prometido era ele me dar um carro. Eu falei, pra quê? Assim, eu já vou ter o prazer imenso dele entrar comigo na igreja. Coisa que ele não fez com nenhum filho e nem ninguém. Pra que eu vou querer briga com algum filho ou algum neto? Ele vendeu um pedaço de terra pra me dar um carro. Tinha necessidade dessas coisas? Imagina! Não era isso que eu queria. Eu não queria um carro. Eu queria ele, né? Ele entrando comigo na igreja. E se eu tive isso, o carro era de menos. Então eu falei, esquece essa história de carro. É o senhor que eu quero. Inclusive, ele fez lá em Pirassununga o exército, né? Que serviu o exército, parece que era cavalaria o negócio que ele tinha feito lá. Depois ele chegou a cair, machucar o joelho, até ele tinha um probleminha assim meio que atrapalhava às vezes ele um pouco, ele tinha muita dor, né? No joelho. Mas o negócio dele era sempre o peão. Depois, quando tinha, geralmente tinha os circos, né, de rodeio, que ele participava muito como montador, domava, né, cavalo também, essas coisas. Naquele tempo tinha muitos circo de toreada, montaria. Veio em São Carlos, um circo, e veio o Boi Palácio. Então, quer dizer que a vida dele foi voltada sempre por esse lado. Eu gostava muito de usar roupa a caráter, né? Aquelas bombachas, aquelas roupas
cheia de coisas. Então era o gosto dele. E a gente, criançada, achava o máximo, né? O boi que eu fiquei sabendo, que ele montou no Boi Palácio. E o boi, a história dele é o Boi Palácio ficou para sempre, tem até moda dele, tudo, fizeram moda. Já no primeiro domingo o palácio foi montado pelo senhor Nenê Lima, um peão muito afamado. Foi pela grande assistência, muito dinheiro apostado. O povo estava ansioso na espera do resultado. O boi pranchava no ar, só via o casco relampear. Em 4 pulos foi jogado. Das bandas de Tirapina apareceu um domador, o famoso Nenê Lima, peão que já se consagrou. O caboclo era tido como o rei dos montadores. No lombo do burro preto foi quem mais pulou, aguentou mais com a cabeça do arreio pelos arelhavos. Melton Carreirinha, parece que fizeram uma moda dele, do Boi Palácio. Mas ele levou 4 pulos e parece que ele caiu do boi. Mas ele era meio peãozão, assim. Ele gostava de andar, de cavalo, montar em boi, essas coisas, ele gostava assim. Eu não conheci ele montando, mas pelo menos a fama dele corria na cidade, que ele era peão. Eu lembro assim, um pouco assim de um circo que a gente foi em Graúna. E daí lá ele montou também nesse circo. Eu não lembro assim, o nome do circo, mas em Graúna eu lembro que ele foi num circo lá para montar. Mas ele ia em muitos, né? Então eu convidava. E ele, como ele era famoso, né, no caso, então ele era muito requisitado. Ele ia mesmo. E feliz, assim, porque ia fazer aquilo que ele gostava, né? Daí ele montou no Boi Palácio, ele não aguentou, ele caiu, mas montou. Né? Ele teve o momento dele de glória. E foi tudo assim, muito... Pra gente que é filha, a gente acha que foi muito bom. Coisa assim, muito... Foi perfeito, eu acho. Viveu bem uma vida boa, viu? Então foi muito, muito bom mesmo. Foi um tempo de alegria, né, que a gente teve com o Nenê Lima. E valeu a pena mesmo a gente viver aquele tempo. Era um lugar simples, mas acolhedor mesmo. Tanto é que os maquinistas, os manobradores, tinha ele como se fosse um pai. Porque quando o trem parava lá perto do sítio dele, ele fazia aquela festa, né? Os manobradores, comida. Eu lembro uma vez que eu fui para Rio Claro e o trem quebrou ali. Aí nós descemos, aí a minha irmã falou, vamos na casa do Nenê Lima, tá perto, dá para nós ir. Perguntou pro maquinista se ia demorar, ele falou, vai demorar. Aí nós fomos lá. Lá ele já foi pegar uma galinha, matou uma galinha, fez uma polenta, fez uma festa com nós. Aí ele falava assim, será que não tem mais ninguém no trem que tá com fome? Eu falava, tem, mas só encher a casa, né? Mas ele era de um coração grandioso mesmo. Um coração grandioso. Ele e toda a família, né? A mulher, os filhos, né? Eles herdaram isso do pai, aquele amor grandioso, né? Eu me dou com uma filha dele até hoje, com a Sueli. Nossa, tem um amor grande também, uma caridade fora de série. Né? Mas valeu a pena. Dá saudade de tudo. Você já lembra que as coisas, né? Eu lembro de ter saudades. De quando meu pai, meu Ney em casa, meu pai ia lá, né? Nas festinhas. E mesmo assim, às vezes domingo assim, eu ia passear lá. Almoçava lá, ou ele vinha aqui, almoçava aqui.
passava o dia junto. Depois de tarde, cada um ia para sua casa. Ele deixou até saudade pra gente, porque onde a gente ia, a gente se encontrava, conversava, não tinha inimizade com ninguém que eu saiba. Então a reportagem que eu posso fazer para vocês é isso aí, contar essa historinha dele, porque também não tinha todo conhecimento assim com ele, né? Porque a gente vivia aqui e ele vivia na fazenda. Mas aonde a gente se encontrava, a gente conversava, ele, os irmãos dele também, era tudo amigo da gente, pessoa boa, conhecia os 4. Então a gente tem que falar só o bem dele e agradecer a Deus que ainda estou aqui para contar alguma coisinha. E a história do abacate. A gente gostava muito, muito, muito de abacate. Então, ele pegava um abacate, pegava um prato, né? Fazia o abacate amassadinho com açúcar. E aí ele fazia um risco no meio desse prato, mas brincando, né? Ele falava assim, ó, essa é minha parte, essa é a sua parte. E no almoço também, né, a laranja ele descascava tipo umas 2, 3 laranjas, dava as tampinhas para mim e ficava com o pedaço maior. A moela de frango, que ele falava, vou cortar o meio para você não comer o meu pedaço de moela. Mas morar lá na Pedra Branca, nascer lá, né, porque eu nasci lá, né, e foi assim a minha história de vida. Coisa que eu tenho certeza que muitas crianças não tiveram isso, não tiveram esse prazer de ter um vô pai, ou um pai avô. E então tocava o berrante e todos saíam para fora, né? Porque era uma alegria, né? Eu tava voltando todo mundo com saúde para casa, aquele monte de cavalos, funcionários, tudo chegando. Era uma festa, as mulheradas, né? O marido das mulheradas, era uma maravilha. Era muito, muito bom. Então, e voltando no assunto da Casa de Pedra, eu morei na Casa de Pedra. Era uma casa muito antiga e tinha uma tulha grande. Porque é lá que guardava arroz, feijão, café. E vinham os caminhões de fora, que meu avô vendia, para buscar essas coisas, café, arroz, todas essas coisas. E então chegava aqueles caminhões. A Casa de Pedra era feita de pedra inteirinha mesmo. A janela tinha quase 2 metros, até mais. Porque era aquela janelona com aquelas tramelas enormes, né? E a fazenda era muito bonita, gente, muito bonita. Porque tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Como era bom. E a gente viveu uma vida muito boa, graças a Deus. Faz falta, né? Mas, enfim, a gente parece que ajuda a gente até acabar de viver o restinho de vida que de resto, porque a gente sabe que eles viveram, né? 12 filhos, gente, muita coisa, era... E sempre aquela gentarada, ele sempre contente. Então, tinha tudo muito bom. Tudo muito bom.